Ainda não sou o que eu gostaria de ser. 17 de junho de 2013, já faz parte da história do Brasil. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros ratos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros ratos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros ratos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido.
Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HR, Vevinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HR, Vevinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HR, Vevinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HR, Vevinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy,
E vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado. E os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo. Cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto. E a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto. Tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido. Liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém.